Olá a todos e bem-vindos à segunda aula de Química de 10º ano. Hoje vamos continuar ainda dentro do capítulo da massa e também dos átomos e iremos abordar os seguintes tópicos. Em primeiro lugar, a massa atómica relativa, seguida da quantidade de matéria e massa molar e por fim vamos tocar na parte da fração molar e mássica. Tal como é habitual, iremos terminar a nossa aula com dois exercícios de exame. Vamos lá começar. Falando agora da parte da massa atómica relativa, uh, antes de realmente entrar na fórmula, é preciso perceber o que é que este conceito realmente nos quer transmitir. De forma simples, este diz-nos o número de vezes que a massa de um átomo é maior do que 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. A definição acaba por não ser muito importante para exame, é mais importante estes cálculos que eu vou mostrar a seguir e a fórmula em si. Bem, como é que nós chegamos a essa fórmula? Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui uma tabela com o elemento cloro, os seus isótopos, o cloro 35 e o 37, e a abundância, bem como a massa isotópica relativa. Como é que eu chego à massa atómica do elemento cloro? Bem, a fórmula é muito simples. Temos a abundância do isótopo vezes a sua massa isotópica a dividir por 100. Isto é uma fórmula bastante simples, mas que é importante saber. Como é que ficava relativamente aqui ao cloro? Basicamente, se eu quisesse calcular a massa atómica relativa do cloro, fazia simplesmente 75,8 vezes 34,97, que neste caso representaria o cloro 35, mais 24,2 vezes 35,97, que representaria o cloro 37, tudo a dividir por 100. Fazendo os cálculos, chegamos à conclusão que dá 35,5. O que é que isto significa em termos práticos? Basicamente, podemos concluir que, em média, um átomo de cloro tem uma massa 35,5 vezes maior do que a massa de 1/12 de um átomo de carbono 12. Mais uma vez, isto em exame acaba por aparecer muito raramente. O que realmente importa é esta fórmula com a abundância vezes a massa isotópica a dividir por 100. Passando agora para o tópico da quantidade de matéria e massa molar. Vocês perguntam-se, o que é quantidade de matéria? Bem, basicamente é um novo conceito que é introduzido que é expresso por uma nova unidade, que é o mole. O mole, que é representado pela letra N. O que este mole significa? Basicamente o que o mole nos diz é que em cada mole, em cada mole existem 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades. Este conceito pode ser um bocadinho difícil de perceber, mas o que nos diz basicamente é, vamos imaginar que o mole é descrito por este círculo. O que ele nos está a dizer é que basicamente dentro deste círculo existem 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades lá dentro. Por exemplo, vamos imaginar que estamos a falar de oxigênio. Significa que um mol de oxigênio uh, acaba por representar que estão aqui 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. De forma simples, acaba por ser isto. Mas o que é que este conceito, ao ser introduzido este conceito, leva naturalmente? Leva a que uh, se obtenha o número de entidades dado um certo número de moles. O que é que isto significa? Significa que chegamos a esta expressão, que é basicamente Na. Este Na representa os 6,022 vezes 10 elevado a 23 e chama-se constante de Avogadro. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, se me derem que o N igual a 3, ou seja, existem 3 moles de oxigênio, então para eu saber o número de moléculas de oxigênio, tenho de fazer 3, neste caso, número de moles, vezes o Na, que é a constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Significa que eu consigo, a partir daí, obter uh, o número de moléculas de oxigênio que existem em 3 moles. Uma questão importante que muitas vezes os alunos falham e que leva a muitos erros é qual é que é a diferença quando eles nos pedem quantos e quantidade? O quantos basicamente é a resposta tem de ser feita com a constante de Avogadro, ou seja, temos de dizer, por exemplo, existem
6,4 vezes 10 elevado a 5 moléculas de oxigênio. Ou seja, o quantos tem de ser respondido com número de entidades. Ou seja, tipo, 6,04 vezes 10 elevado a 24 moléculas de qualquer coisa, moléculas de O2. Por outro lado, a quantidade, quando eles nos perguntam a quantidade, estão-nos a perguntar o número de moles. Ou seja, imaginem que eu chegava à resposta de existem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Vamos imaginar. O que é que isto significava se eu quisesse passar isso para quantidade? Significaria que eu tenho um mole, ou seja, a quantidade, na realidade, nesse caso, é um mole e não 6,022 vezes 10 elevado a 23. São coisas completamente distintas e que muitas vezes levam ao erro dos alunos. Agora, para um dos temas também bastante fundamentais, a questão da massa molar. Esta definição acaba por surgir naturalmente porque acaba por definir quantos gramas de uma dada entidade existe no mole. O que é que isto significa? Então, nós temos um mole de O2, ou seja, sabemos que existem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Mas agora, nós queremos também saber qual é a massa dessas moléculas todas de O2. Neste caso, nós sabemos que é 32 gramas, o valor está na tabela periódica e é daí que surge a massa molar. Como é que é a fórmula? Basicamente diz-nos qual é que é a massa em cada mole. Ou seja, surge uma fórmula assim, em que a massa molar é definida por grama por mole. Temos aqui a massa em gramas e o N em moles. Surge também, como consequência disto tudo, um novo conceito, que é a parte da fração molar, que basicamente o que nos diz é uh, expressa a razão entre a quantidade química de uma substância e a quantidade química total da mistura. Em termos práticos, o que é que isto significa numa fórmula? Basicamente, se eu tiver a substância 1, 2 e 3, se eu quiser saber a fração molar da 1, a fórmula iria ficar uma coisa como x1 igual à quantidade química de 1, N1, e depois a quantidade química total, que é N2 mais N3. Pronto, ficaria uma fórmula assim. Obviamente, se tivéssemos mais substâncias, isto continuaria, mas a fração molar é expressa desta forma. Visto que é uma razão, significa que este valor tem de estar compreendido entre 0 e 1. Ou seja, x1, a fração molar de 1, tem obrigatoriamente de estar compreendida entre 0 e 1. A fração mássica é também outro conceito que surge da mesma forma que surge a fração molar e, em vez de representar a razão entre a quantidade química, expressa a razão entre a massa de uma substância e a massa total da mistura. Como é que expressamos? Temos outra vez as substâncias 1, 2 e 3. Se eu quiser saber a fração mássica de 1, então ficaria a massa de 1 igual a massa a dividir pela massa total da mistura, que neste caso é massa de 1 mais massa 2 mais massa 3. Mais uma vez, se houvesse mais substâncias, adicionaríamos aqui embaixo. Tal como a fração mássica tem obrigatoriamente de estar compreendida entre 0 e 1. Passando agora para a questão mais importante desta aula, que é a parte de resolução de exercícios. Tenho aqui dois exercícios de exame que batem muito com os conceitos que nós falámos ainda agora. Começando então com este primeiro. Calcule o número de átomos que existe numa amostra de 48 gramas de oxigênio O2 gasoso. Presente todas as etapas. Primeira coisa que temos de olhar é calcule o número de átomos. Não estamos a falar do número de moléculas de O2, estamos a falar do número de átomos. Isto vai ser importante porque há um pormenor no fim da resolução que iria marcar a diferença entre ter a resposta totalmente certa e ter a resposta apenas parcialmente certa, ou até errada mesmo. Então, começamos. Eu vou mostrar a forma como eu gosto muito de resolver estes exercícios, que em caso geral leva a que estejamos sempre certos. Então, número de átomos O. Ou seja, eu quero saber o número de entidades de O que é dado por esta fórmula, N vezes Na. Então, eu sei qual é que é a massa molar do O2. No caso de moléculas, o que se faz é ver-se quais é que são os átomos que constituem essa molécula e vai-se buscar a massa molar à tabela periódica desses elementos
E neste caso, por exemplo, eu tenho duas moléculas, dois átomos de oxigênio, então é duas vezes a massa molar do oxigênio, que utilizando a tabela periódica dá 32 gramas por mol. Utilizando aqui a fórmula da massa molar, m a dividir por n, sabemos que a quantidade química de moléculas de O2 que existem uh, em 48 gramas vai ser dado por n de O2 é igual à massa de O2, neste caso 48 gramas, a dividir pela massa molar do O2, que é 32. Ou seja, fica 48 a dividir por 32, que é igual a 1,5 moles. Agora, podemos aqui obter a número de moléculas de O2 que existem, que é dado pela fórmula N igual a N vezes Na, ou seja, 1.5 vezes 6.022 vezes 10 elevado a 23, que neste caso é igual a 9.033 vezes 10 elevado a 23. Mas aqui eis a questão importante. Isto são moléculas de O2. Não estamos a falar de átomos de O2, estamos a falar de moléculas. Ou seja, o último passo importante neste problema é pegar neste número de moléculas de O2 e multiplicar por 2, porque a molécula 2 é constituída por dois átomos de oxigênio. Então, chegamos que átomos de O é igual a 2 vezes este valor aqui em cima, ou seja, 33 vezes 10 elevado a 23. E chegamos à conclusão que existem um total de 1,88 vezes 10 elevado a 24 átomos de O. Isto é o primeiro exercício que vai bater muito com a parte da compreensão da fórmula da massa molar e da quantidade química. Agora, passando para o segundo exercício, que este já vai buscar a parte da fração molar e a fração mássica, mas mais a fração molar. Numa mistura gasosa constituída por HF, N2 e hélio, sabemos que um quinto das moléculas presentes são de N2 e um quarto das moléculas presentes são de hélio. Qual é que é a fração molar de HF? Bem, o que eles nos dizem basicamente é que na mistura existe um quinto de moléculas de N2 e um quarto de moléculas de HE. Isto automaticamente está-nos a dizer que a fração molar do N2 é igual a 1 quinto e a fração molar do HE é igual a 1 quarto, porque acaba por representar a quantidade de moléculas, a quantidade química que existe de ambos os elementos. Ou seja, sabemos agora que o X total tem de estar obrigatoriamente compreendido entre. Nós sabemos que o x total é igual a 1, então sabemos que o x do HF mais o x do HE mais o x do N2 tem de ser igual a x total. Como é que. Agora, passando tudo para o outro lado, sabemos que o x da HF é igual a x total, que neste caso é 1, menos o x do HE, que é 1 quarto, menos 1 quinto, e chegamos à conclusão que o x do HF, ou seja, a fração molar de HF, é 0,55. Termino assim a minha aula, espero que tenham gostado. Como sempre, vou deixar na descrição ou nos comentários o PDF com esta aula em específico para que possam rever e tirar notas e poderem estudar melhor. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Até à próxima aula.